Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor venha se fazer presente, que em nome de Jesus, que nós venhamos conseguir te entregar uma adoração a qual o Senhor merece, que o Senhor venha ouvir as nossas orações. Pedimos, Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha nos fazer, Pai, te adorar conforme agrada o teu coração, Deus. Pedimos que a tua presença, Pai, venha ser real neste lugar, que teu Espírito venha ter liberdade, que nós venhamos, Deus, conseguir se entregar diante da tua presença mais uma vez. Abre os nossos corações, Deus, que nós venhamos, ó Pai, nessa noite se entregar verdadeiramente diante da sua presença. Nós venhamos entregar a nossa melhor oração, o nosso coração por inteiro. Nós vamos te agradecer pela oportunidade de estarmos na sua casa, te agradecer por mais uma semana. Independente de como tenha sido a nossa semana, nós sabemos que o Senhor esteve conosco, nós sabemos que o Senhor é bom, nós sabemos que o Senhor nos ama, nós sabemos que o Senhor cuida de nós. E nós queremos hoje te adorar, Deus, com tudo que nós temos. Nós queremos hoje te adorar com tudo que nós podemos entregar de melhor na sua presença. Então, Deus, em nome de Jesus, que todo ladrão da adoração já venha ser arrependido, que toda dureza do nosso coração, que toda incredulidade, que toda frieza espiritual, que toda inquietação, que toda preocupação, que nada venha impedir para nós te adorarmos em espírito e em verdade. Que nesse momento nós venhamos olhar para o Senhor, nos esquecermos do que está à nossa volta, nos esquecermos das nossas preocupações, nos esquecermos dos nossos medos, das nossas fragilidades, e nesse momento somente olhar para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus.
posso ouvir o som de muitas correntes caindo embaixo, pois antes morta, agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu fui danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu fui danço ao Senhor. Oh, agora livre sou, Cristo me libertou. Agora posso cantar aquela dor que eu tinha, já passou. É uma nova história, Ele me deu vitória. Seguindo com fé, sei no fim vamos se ver agora. Não vou parar, não, eu vou gritar, vou até o mundo me escutar. Não, não vou parar, não, eu vou gritar, vou até o mundo me escutar. Eu fui danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu fui
do Senhor. A gente vai ler hoje no livro de Juízes. Decorrer um pouco sobre essa mensagem. Juízes 6, a partir do versículo 11. Juízes 6 a partir do 11, né? A gente está hoje no culto de ceia. Vamos ler a palavra, daqui a pouco a gente retorna para dar continuidade. Juízes 6, do 11 até o 15. Fala assim: E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezita, e o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 14 fala: E o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força, ou nesse teu poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Sou eu quem está te enviando. E ele disse: Ó meu Senhor, como que eu salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. Só até aqui. A gente está, como eu falei, num culto de ceia. E é engraçado que estava pensando sobre isso essa semana. E eu vim de uma igreja da Assembleia, né, lá do Paraná. Quando tinha culto de ceia, era para juntar as subcongregações e a congregação, né? E no culto de ceia, que era para juntar todas as 3 igrejas, só tinha irmãos que davam só na metade da igreja. Porque, independente da sua criação ministerial, o culto de ceia ele veio gerando nos cristãos como se fosse uma espécie de um medo. As pessoas passam o mês ou a semana pecando, aí no culto de ceia ela não vai, porque ela acha que o culto de ceia é um culto que é só para quem é perfeito, que é um culto destinado a pessoas perfeitas, e porque ela pecou, né, porque ela se desviou da palavra do Senhor, ela não vai para a igreja, principalmente no dia de culto de ceia, né? Os 2 dias de culto, acho que até hoje, na maioria da Assembleia é assim, os 2 cultos que quase não tem ninguém é o culto de ensino, porque é do cristão não gostar de aprender, né? Senão não estaria na Bíblia, né? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, é o culto de ensino e o culto da Santa Ceia. É um dos cultos mais vadios. Você pode ir em qualquer igreja no culto de Santa Ceia, que é a metade da membresia. E isso se deu porque no culto de ceia foi criado um certo tipo de medo, de vergonha, né? De onde eu vim, no culto de ceia tinha sempre um irmão que ia ser apresentado ali no meio, na frente da igreja, e aquele irmão era apresentado que tinha pecado, né? E o irmão colocava aquela cara triste lá e tal, e sempre tinha um lá na frente que gritava assim: glória a Deus, aleluia, achando que aquilo é o certo, né? Expor a pessoa, envergonhar a pessoa, e o mais pesado, né? Privar a pessoa de ceiar. A privação da ceia, ela vem a partir do meu entendimento. Quando Paulo fala para que eu me examine, ele fala para que eu reconheça que eu sou um pecador e me examine os atos que eu fiz e sei para que eu possa mudar. Só que no decorrer da vida cristã, do conhecimento cristão, isso se perdeu no meio da igreja,
E o culto de ceia, ao invés de ser um culto de celebração, eu vou já falar porque é celebração, virou um culto de condenação. E por isso as pessoas não iam. Né? Eles passavam pecando, como todos nós pecamos, e aquele receio de ser apresentado na frente da igreja como alguém que pecou, para receber o perdão da igreja, e tá ali de cabeça baixa, né? Muitas vezes envergonhado, constrangido, e sem ceiar, e passar pela disciplina toda para depois voltar ao corpo de Cristo, né? Então, o culto de ceia, ele é tido até hoje em muitas congregações como o culto do medo. Muita gente não vai porque acha que não é digno, e deveria ser o contrário. O culto de ceia, ele deveria ser o culto mais aguardado por todos, como um culto de celebração, porque o Senhor nos chama a lembrar o que Ele fez, não o que a gente faz. Ele fala, fazer isso em memória de mim. Então lembra das coisas que eu fiz por vocês, não das coisas que vocês fazem. Pecadores nós somos. O culto de ceia, ele traz à memória o sacrifício de Cristo para que os meus pecados fossem perdoados e eu tivesse a oportunidade de morar no céu com Ele. E é um culto, é um pacto, é um simbolismo que somente discípulos fazem. Que significa que eu tenho parte com Cristo. Quando Pedro fala assim, Jesus fala assim, se não provar do corpo e do sangue, não tem parte comigo. Aquele que não prova não tem parte comigo. Então, se eu privo você de participar do corpo de Cristo, se eu privo você de participar da ceia do Senhor, eu estou te privando de ser parte integrante do corpo de Cristo. Eloninha. Então, criou-se esse medo, né? No curso de ceia, o pessoal não ia no próximo, que era o departamento, era da família, depois era o de missões, e depois era o dos conjuntos, geralmente senhoras, senhores, e o primeiro era o da ceia. E o da ceia era sempre esse mais vazado. E mesmo que muitas vezes a gente, no dia de hoje, né? Um dia que nos remete à reflexão, mesmo que muitas vezes a gente olhe para nós e não encontre verdade alguma, muitas vezes a gente olha para nós, não encontra solidez no caminhar com Cristo, não encontra compromisso, não encontra ousadia. E isso é muito normal na nossa vida, de olhar para a gente e dizer, meu Deus, eu preciso andar mais em verdade, eu preciso andar mais em compromisso, em ousadia. E muitas vezes no culto de hoje a gente olha para a gente e a gente vê essa falta em nós. Diz assim, cara, eu não ando em verdade, cara, eu não ando em compromisso, eu não tenho ousadia no espírito. Mas Deus, Ele fala para eu fazer isso em memória dEle, porque eu já era descompromissado, eu já era sem ousadia nenhuma, eu era ousado com as coisas erradas, eu já era alguém que não tinha uma visão boa sobre mim. E Cristo falou assim, olha, vocês fazem isso, né? Por causa de vocês não. É em memória de mim. Lembra o que foi que eu fiz por vocês? E aí vocês vão se fortalecer. Cristo nos faz lembrar, né, na ministração da última ceia, que é tudo por conta dele. É tudo por conta dele. Por mais quebrado, por mais destruído que eu esteja ministerialmente ou espiritualmente, Cristo me faz lembrar do sacrifício dele. Fazer isso em memória de mim. E muitas vezes a gente olha assim e acho que os irmãos esquecem que o culto de ceia é um culto que lembrar que Jesus morreu pelos meus pecados, é um culto de celebração. Que eu devo ser alegre, que eu devo ser ousado, pular, dançar, ministrar, interceder, profetizar. E muitos dos nossos dons e dos nossos ministérios, eles foram tapados, né, entulhados por nós mesmos. Porque a gente acaba que se coloca no lugar de ser o próprio carrasco. A própria vítima e o próprio carrasco. É a gente que puxa a guilhotina, é a gente que dá o chute no banquinho, para que nós possamos nós mesmos matar nós mesmos. Enquanto Cristo veio para nos trazer vida e vida em abundância. Né? Isso é só um adendo sobre o culto de ceia. Né? Que o Senhor me trouxe à memória enquanto estava preparando essa palavra. Disse, meu Deus, por que as pessoas fogem de uma intimidade? O culto de ceia, né, não diferente dos demais, mas o simbolismo que ele apresenta é o culto que representa a maior intimidade e proximidade com Deus.
quando você vê fuga desse tipo de proximidade e intimidade, alguma coisa de errado. Porque ali eu vou pegar e tomar e comer aquilo que representa o corpo e o sangue de Cristo que foi entregue para salvar, para libertar e para me garantir uma vida eterna. É o ápice de comunhão e de intimidade com Deus mais elevado que eu acredito, né? Isso deveria nos motivar. Assim, eu posso falar em todos, mas não de ser nenhum. E eu preciso dessa motivação para continuar a minha caminhada. Porque se a proximidade com Cristo, aquilo que me faz voltar lá para o passado e ver o que Ele fez para que eu pudesse ter essa oportunidade de hoje, se isso não me motiva a caminhar, nada mais me motivará. A profecia não vai mais motivar, as bênçãos não vão motivar. Se Cristo, o sacrifício dele, a obra dele na cruz não me motivar a caminhar, não me motivar E entenda que esse motivar não é que Cristo é um coach, é um motivador. Não, porque eu tenho que me lembrar disso. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós temos que fazer isso em memória dele, para que nós possamos nos lembrar o sacrifício que ele fez por nós. Voltando para a palavra, Juízes 6, do 11 ao 15, tem um contexto bem engraçado, porque assim, o que Gideão fala para o anjo existe. Quando ele fala assim, mas se Deus fosse conosco mesmo, se Deus estivesse comigo mesmo, isso não está acontecendo comigo não. Cadê as maravilhas, os milagres que os meus antepassados falaram que Deus fez, né? Isso não deixa de ser verdade, não deixa de ser real. Infelizmente não é verdade. No contexto de Gideão, ele é uma peça, um quebra-cabeça enorme, assim como todos nós somos, né? Quando a gente vai montar um quebra-cabeça, eu acredito que todo mundo já montou um quebra-cabeça, e a finalidade do quebra-cabeça é no final mostrar uma imagem. A igreja, ela é o quebra-cabeça de Cristo, que tem por finalidade revelar a imagem de Cristo no final. E se falta uma peça, ele não é completo. Ou se uma peça está num lugar diferente, ele fica errado. Por isso, como peças, né, de um grande quebra-cabeça celestial, nós precisamos estar no nosso lugar de direito, que foi conquistado por sangue de Cristo. Nós precisamos estar no nosso lugar de adoração, no nosso lugar de rendição, e muito mais que isso, bem posicionado, porque uma coisa é você estar no lugar certo, dentro do tabuleiro do xadrez, outra coisa é você estar posicionado no lugar certo. Você não vai conseguir encaixar uma peça triangular no espaço quadrangular. Quer dizer, até vai ficar faltando de espaço. Então, além de a gente estar no lugar certo, nós precisamos estar da maneira certa. E o que é que tem a ver isso com Gideão? Ele estava no lugar, teoricamente, errado, fazendo a coisa certa no lugar errado, mas com o propósito certo. Né? A gente vê que Gideão é encontrado no lagar, debulhando o trigo. Debulhar o trigo é como o mais próximo que a gente tem aqui é debulhar milho. Que acho que você nunca colher arroz, né? Então, é a mesma coisa de debulhar arroz. Debulhar feijão, pronto, é o menorzinho. Tirar ele da baixa e tal. Só que o trigo é mais diferente, que o arroz tem que bater, o trigo eu não sei como é que faz, mas enfim. E nessa caminhada, e nessa ação dele, o anjo está lá espiando ele. Primeiro o anjo observa e depois o anjo se aproxima dele, né? E na nossa vida cristã, muitas vezes a gente está assim, fazendo alguma coisa e o Senhor se aproxima de nós e só nos observa, para depois, se nós continuarmos fazendo o que a gente está fazendo, né? Seja, claro, uma coisa boa, pautada nas palavras de Cristo, ele se aproxima de nós e fala conosco, né? E instrui e elogia, né? No caso, como o anjo elogiou Gideão. Eu pontuei aqui uma coisa que para mim fez sentido, pode ser que não faça para vocês, mas se eu não cruzar, né, na minha caminhada cristã, se eu não cruzar com Satanás diariamente, eu corro um risco muito grande de estar indo para o mesmo lugar que ele está indo. Porque eu preciso cruzar com ele, ele precisa estar numa direção oposta da que ele vai. Se ele vai para lá, eu preciso ir para lá.
Agora, se eu nunca cruzo com ele, há um perigo. Ou eu posso estar parado, que já é um perigo grande, ou eu posso estar em direção a ele, na mesma direção. Eu nunca vou encontrar porque eu estou na mesma direção. Mas quando eu começo a fazer as coisas que o Senhor me ordena a fazer, eu entro em contraponto àquilo que ele quer que eu faça, que o inimigo quer que eu faça, aquilo que o mundo quer que eu faça. Então o Gideão estava no contraponto daquilo que as pessoas estavam querendo fazer. Porque se a gente vai ler o versículo, o capítulo de versículo a versículo, o versículo 11 fala que veio ali um anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que fica em Ofra, que pertencia a Joás, que é o pai de Gideão, o Abiezita, que é da tribo de Abiezar, o Abiezer, e o seu filho Gideão estava debulhando o trigo no lugar que era para espremer as uvas, né? Então, alguns ministrantes, eles trazem ênfase nesse lugar diferente, né? Que é você tentar despistar o inimigo fazendo algo no lugar que ele não vai te procurar. Então, Gideão ele estava debulhando o trigo no lagar. E o lagar ele é usado para espremer uva e para fazer o vinho, né? Tirar o suco da uva. Qual era a dificuldade daquilo? Primeiro que ele tinha que trazer o trigo lá da eira, lá de onde planta o trigo, e levar para o lagar para que ele pudesse ali debulhar manualmente aquele trigo e separar dentro daquele lugar. O lagar é como se fosse uma caixa d'água dessa no chão, né, de cimento, de pedra que eles faziam. Aí tem um buraquinho lá no final, para quem já foi nesse negócio do Rio Grande do Sul, só fica muitas vezes com a pedra ou com um pedaço de pau amassando, então costuma com os pés, né? Aí vai amassando a uva e aquele suco vai descendo, vai saindo por aquele lugar lá e vai caindo no balde, né? Para fermentar nos tonéis. Então ele estava fazendo ali um procedimento que não era para ser feito ali. Mas por quê? Porque a uva precisa estar num lugar mais reservado, livre de vento, livre de impurezas. E ele estava num lugar fazendo, debulhando o trigo que necessitava de vento. O lugar que ele deveria estar era na eira, que é um lugar como se fosse uns corredores assim, né? Que ele tira o trigo e dali mesmo ele já debulha e joga para cima igual colher café. Não era café, você joga para cima, aí o vento vai, leva as folhas e o café cai embaixo. Então ele tinha que estar nesse lugar, mas por que ele não estava? Né? A palavra explica que ele não estava porque os midianitas iam lá buscar o trigo dele. Então, como ele não queria que os midianitas pegassem o trigo, ele ia para um lugar escondido para que o inimigo não o visse, né? Então, o Senhor traz para a gente, né? Traz para mim e para você, se você assim quiser, que muitas vezes, cara, você vai ter que estar escondido no Senhor para que o inimigo não te encontre, para que o inimigo não te roube, não te saqueie, né? E por que ele estava lá? Qual a necessidade dele estar lá? Ele podia... Por que não tinha mais gente lá? Né? Gideão, ele estava na contramão do que as pessoas já tinham aceitado. A maioria dos israelitas já tinha aceitado, já estava cavando até as covas já, para quando os midianitas chegassem, fossem roubar, matar ou destruir, ele já estava de acordo com aquilo. Então, ele fazia algo que era necessário num lugar improvável, onde o inimigo não iria encontrar. Então, isso para a gente nos abre um parênteses muito grande, que aquilo que nós temos de mais precioso, que garante o sustento talvez espiritual nosso, da nossa família, deve ser escondido do inimigo e escondido no Senhor, né? O que Gideão estava fazendo, e Gideão é muito conhecido, né? Tem até o congresso lá de Santa Catarina, dos Gideões e tal, porque ele foi para a guerra com 300 e venceu os midianitas, né? Mas ele começou a vencer a guerra foi quando ele decidiu fazer diferente. Estava todo mundo aceitando que quando o pessoal chega, eu sou derrotado. Quando o pessoal chega, eu sou derrotado. Passo fome, meu gado morre, minhas cabritas vão ser levadas. E Gideão não falou assim, tá bom, eles estão procurando só na ele, então eu vou esconder lá no lagar. Eu quero ver eles procurar lá. Vamos pensar que lá tem mas tem trigo. Então ele estava no lugar que era improvável para o inimigo procurar, tendo o que ele tinha de mais precioso, que era para garantir o sustento dele, da família dele,
para não morrerem de fome. E só quem viu ele lá foi o anjo. Sabe? Tem momentos na nossa vida que você não precisa que as pessoas vejam você. Que eu não preciso que as pessoas me vejam, que só quem vai me ver é o Senhor. E no versículo 12, no versículo 11, né, que fala que o anjo estava sentado debaixo da figueira, debaixo de uma árvore lá, e ele ficava observando. E a gente tem que ter esse entendimento que o céu, né, o céu, quando eu falo não o céu, mas as regiões celestiais, elas nos observam. Né? O céu nos observa, o céu está atento àquilo que a gente está fazendo. Né? A palavra do Senhor é bem clara quando Deus pergunta para Satanás se ele tem visto Jó. Tu viu Jó? Homem bom, fiel, íntegro. Então Deus observava Jó, assim como ele nos observa, assim como o anjo do Senhor estava observando Gideão. E se aproxima de Gideão e como alguém que se agrada do que o cara está fazendo. É como se o cara chegasse assim, homem bom, caba bom, forte, o Senhor é contigo. E Gideão, sabe, muitas vezes que o Senhor se apresenta para os cristãos na Bíblia, existe um contraponto sobre a maneira que eles estão. Né? Quando Jesus pergunta para o paralítico lá do tanque de Betesda se ele quer ser curado, ele fala que não tem quem leve ele para a água. Né? Quando o anjo fala para Gideão, o Senhor, no versículo 12 fala, o anjo do Senhor apareceu, ele estava sentado e apareceu para Gideão e falou, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Ele podia estar se referindo a que Deus estava vendo Gideão como ele próprio amando do Senhor, porque muitas vezes a palavra fala que o anjo do Senhor foi a Gideão e outras vezes a palavra fala que o Senhor foi a Gideão. De qualquer maneira, é uma representação do Senhor. Né? O anjo que luta com Jacó é um anjo enviado por Deus. Não é que Jacó lutou com Deus e Deus perdeu para ele, mas é um anjo enviado por Deus. Então o anjo fala assim, olha, o Senhor está contigo, homem forte e corajoso. O cara está escondido, debulhando milho. A coragem dele foi fazer aquilo que ninguém estava fazendo. E daí, assim como ele, a gente também faz a mesma coisa, que é quando o Senhor nos surpreende, primeiro ele nos observa, depois ele nos surpreende e traz à tona nossas características. Gideão fala, o Senhor está comigo? E nós estamos desse jeito, mas se ele não tivesse. Né? Ele fala, meu Senhor, se Deus está conosco, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão os milagres que os nossos pais falaram, dizendo que o Senhor nos fez subir do Egito? Agora o Senhor foi nos abandonar e nos entregou nas mãos dos midianitas. Isso era real. O Senhor realmente tinha nos entregado nas mãos dos midianitas. Mas antes, né, a verdade era totalmente diferente. No começo do capítulo 6, nós entendemos o porquê que Deus entregou Israel aos midianitas. E muitas vezes, quando nós colocamos as nossas dificuldades, ou as dificuldades que aparecem diante do Senhor, a maior causa delas aparecerem somos nós mesmos. Né? Então, Gideão ele aponta uma dificuldade que é real, mas que não é causada por Deus, e sim pelo povo. Então, no versículo 1, fala que os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de Midian por 7 anos. Tinha 7 anos que o povo plantava, mas não colhia. O povo criava, os midianitas vinham, e não era só os midianitas não. Vinha uma tribo de um lado, uma tribo do outro, já que ninguém ia lutar mesmo, juntava de um lado, juntava do outro, dava tudo que eles tinham. E a mão de Midian, né, Midian que no caso é a nação, a mesma nação do sogro de Moisés, e a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, e cavernas e fortalezas. E assim, quando Israel semeava, ou seja, quando eles plantavam, os midianitas subiam, os amalequitas subiam, e os filhos de Oriente também subiam contra Israel.
e se acamparam contra eles e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza. E não deixaram sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, pois eles subiam com o seu gado e suas tendas e viam como loucura, ou como um enxame de gafanhotos, como um enxame de abelhas, em multidões, pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para destruí-la. Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Beleza. Depois desse período todo, o pessoal passando dificuldade, clamaram ao Senhor, e o Senhor mandou um profeta para falar com eles. E o profeta disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu vi vocês subir do Egito, eu tirei vocês da casa da servidão, eu libertei das mãos dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. E eu vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temam os deuses dos amorreus, cuja terra que vocês habitam agora. Vós, porém, não obedecestes a minha voz. Pronto. O mesmo Senhor que fez os milagres, que Gideão perguntou: cadê? Cadê o homem? Esse é o Senhor que está comigo? O que me abandonou, o que me jogou para Midian. E daí ele fala que no versículo 10, 9 e 10, Deus está falando: eu libertei vocês, coloquei vocês no lugar de autoridade, a terra que era dos outros eu dei para vocês. Aí falei para vocês não adorar o Deus dele que estava aí, mas vocês fizeram tudo ao contrário. Fizeram tudo ao contrário, e por isso que Gideão estava tendo que debulhar o milho no lugar escondido. Porque o povo já tinha se contentado que não tinha mais nada, não conseguia criar mais nada, fazer só as covas nas montanhas, as fortalezas nas cavernas, que quando o pessoal de Midian, os amalequitas, os filhos do Oriente subiam contra eles, e a palavra fala que eles não subiam e desciam. Eles subiam, faziam acampamento, destruíam o fruto da terra, levavam os bois, as ovelhas, não deixavam nada. Então, quando esse pessoal subia, os israelitas corriam para as cavernas, corriam, os que eram mortos eram enterrados, corriam para as covas, corriam para as fortalezas lá longe, e o pessoal só foi durar da casa deles, pelo simples fato de desobedecer. Então, esse é o contexto que Gideão está perguntando aqui para Deus, se é esse Deus mesmo que salvou eles, que vai estar com ele, né? E ele pergunta, né, no versículo 13, ele fala: o Deus que está conosco, se é Deus que está conosco, por que tudo isso sobreveio sobre mim? E onde estão os milagres do qual o Senhor fez? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o anjo do Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, ou vai nesse teu poder, e tu salvarás da mão dos midianitas a Israel, porque eu estou te enviando. Não sou eu que estou falando que tu é corajoso, que tu é valente. Vai nessa tua força, vai nessa tua coragem, porque é você, pela sua mão, que vai ser salvo, o pessoal, o povo de Israel. E daí ele vem com outro contraponto, né? Ele diz: ó meu Senhor, com quem salvarei eu Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. O Senhor traz para ele que ele é o homem forte, corajoso, valente e corajoso. Em seguida, o Senhor fala para ele que ele que está enviando, eu que estou te enviando, não vai nessa tua força, que eu que estou te enviando. E agora Gideão, ele traz um contraponto, que é assim: rapaz, a minha família aqui está sobrevivendo só com esse negocinho aqui, eu sou o mais lascadinho da tribo de Manassés, né? E além disso, eu sou o menor da casa de meu pai, né? Para algumas traduções traz o menor da casa de meu pai, e algumas trazem sou insignificante da casa de meu pai. Era o mesmo povo que Davi tinha. Quando Samuel chega para ungir os filhos como é o nome do pai de Davi? Pronto, quando chega para ungir os irmãos de Davi, e ele pergunta para o pai de Davi se tem mais alguém, e o cara tinha esquecido do próprio filho. Tem um tá lá no meio do mato, lá cuidando das ovelhas, que era o menor. Então o filho menor, como ele
na hierarquia ele era o último. Então, para as coisas grandes também ele era o último. Então aqui, Gideão, ele mostra para Deus, ele traz para Deus a circunstância que estava ao redor dele. E ele fala, vai nessa tua força mesmo, que é pela sua mão que eu vou salvar Israel. E qual era a força que Deus tinha visto em Gideão, que o anjo do Senhor tinha visto em Gideão? Qual é a força que o Senhor, que o anjo do Senhor, que as pessoas ao nosso redor veem em nós hoje? Uma força de perseverança, uma força de alguém que está ali batalhando, enquanto os outros se entregaram, ele está continuando batalhando, mesmo que seja no lugar impróprio, o cara estava tendo um trabalho dobrado, porque não corria vento, tinha que debulhar, e ele mesmo tirar a palha. Será que a força que o Senhor vê em nós é a força de perseverança, é uma característica de insistência, de falta de medo, de coragem mesmo? Ou será que nós estamos igual Gideão, nos escondendo na nossa... Por mais que nós estejamos desempenhando alguma coisa, a gente continua se escondendo debaixo das nossas fraquezas. Ah, que sou menor, minha família é mais pobre. Mas o Senhor vê alguma coisa em nós. O Senhor vê alguma coisa em nós. O Senhor vê alguma coisa na nossa vida, nas nossas lutas, nas nossas fraquezas, nas nossas conquistas, no nosso fracasso. Ele sempre tem algo para ver em nós. E daí ele fala para assim, moço, vai, sou eu que estou te mandando. Será que o que ele precisaria mais, né, do que a presença do Senhor? O que é que eu e você precisamos mais para seguir em frente do que a presença do Senhor? Nos versículos que se sucedem, Gideão ele fala assim, tá bom, mas posso saber que é o Senhor mesmo que está falando comigo? Vamos fazer um negócio? Deixa eu ir ali para pegar um carneiro, preparar um pão para a gente fazer uma oferta ao Senhor, para eu saber se é o Senhor mesmo que está falando comigo. Daí o anjo fala para ele assim, vai, eu te espero. E ele vai, pega os negócios e pega o carneiro, o novilho, e pega os pães e coloca em cima de uma pedra, e o anjo toca com a vara que ele estava carregando, e ali aparece o fogo, consome e vai para o Senhor. Daí ele entende que era o homem de Deus que estava falando com ele, certo? Lá na frente, né, o Senhor pede para que ele entregue em outro local. Muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente se entrega de livre, espontânea vontade, né, a oferta que nós damos, mas lá na frente o Senhor pede alguma coisa para a gente. Ele vai pedir alguma coisa. E o que ele pede para Gideão influencia totalmente no plano de salvação que ele tinha para aquela população. É que ele pede, pega um novilho sem mancha para me oferecer com holocausto e derruba o altar de Baal que está na casa dos teus pais. Na casa de teus pais. Daí ele, como ele já sabia que muitas coisas ele não poderia fazer a céu claro, assim como a experiência do lagar que ele fez escondido, ele optou por fazer escondido também. Ele foi de noite, derrubou o altar, e ergueu o altar para o Senhor, e fez o sacrifício ao Senhor. E a nossa vida, muitas vezes, ela precisa disso. De que nós possamos dar ouvido ao Senhor quando Ele nos pede alguma coisa. Porque aquilo que eu entrego para o Senhor, sou eu que estou dando. Sou eu que estou ofertando para Ele. Mas Ele vai me pedir alguma coisa. Assim como Abraão ofertou a vida dele para o Senhor foi lá e pediu o filho. E cabe a nós reconhecer a voz do Senhor e atender e tentar entender o que é que Ele quer de nós, para que a gente possa oferecer. Se Ele quer que direito ou que reforma poderia acontecer se Gideão vai, salva os israelitas das mãos dos amalequitas, dos midianitas e do pessoal do Oriente, ganha essa guerra, mas com altares de deuses diferentes dentro do povo, né? Os mesmos altares
que fizeram o povo cair perante o Senhor. Lá no começo do capítulo 6, o Senhor fala que, eu falei para vocês não ficar adorando os deuses dos amorreus, e vocês foram adorar os deuses dos amorreus. Tanto é que na casa dos pais, dos pais de Gideão, tinha um altar de Baal. Então ele derruba aquele altar, ele fica conhecido, né? Ele e a tropa dele fica conhecido como Jerubaal, que é aquele que derrubou Baal, e sai fugido. O povo quer matar ele. Quando ele começa, já tentou pregar para a tua família? Vai na reunião de família, aniversário, e abre a Bíblia e começa a ministrar para eles e mostrar o que é que está de errado, o que é que está certo, para tu ver a briga que é. Só para tu ver. Era a mesma dificuldade que Gideão passou e nem por isso ele deixou de fazer. Ele esperou o momento oportuno, quando o pessoal foi dormir, derrubou o altar, construiu o Senhor. Quando foi de manhã, as pessoas queriam matar ele. E o pai dele falou assim: rapaz, vocês estão defendendo um Deus. Você não é Deus mesmo, merece defender sozinho. E Gideão foi e cumpriu aquilo que o Senhor tinha ordenado para ele, depois de muita peleja. Né? A gente entende que Gideão foi com os 300 e conseguiu a vitória, mas Gideão deu uma carreira, né? Deu uma carreira para poder conseguir isso. Juntando o pessoal das outras tribos, né? Se você puder ler na sequência, né? Gideão vai juntar outras tribos de Israel para poder conseguir isso. Vai realizar alianças para poder conseguir o que o Senhor tinha dito para ele que ele ia conseguir, junto com os 300 homens com ele. E a mensagem dos 300, né, que é muito bem difundida no meio cristão, ela traz para a gente a diretiva de que quem está do nosso lado tem que ser escolhido por Deus. Porque não foi Gideão que escolheu, foi Deus que escolheu quem andar com ele. Não é porque Gideão mandou o pessoal beber e o pessoal bebeu água errado e Gideão escolheu. Foi o Deus que escolheu quem ia andar com ele. E para que muitas coisas na nossa vida consigam ter sucesso e para que nós consigamos ter êxito naquilo que nós nos propusemos a fazer, tanto na vida cotidiana quanto na nossa vida ministerial, seja com os irmãos, seja com a nossa própria vida com Deus, ela tem que estar pautada em nós caminharmos com pessoas que são mandadas por Deus. Pessoas direcionadas por Deus para nos ajudar na caminhada, nos ajudar nas batalhas. Porque com 32 mil, Gideão poderia ter uma vitória avassaladora. Mas Deus sabia que o povo ia se vangloriar. Não, manda sair 22 mil aí. 10 mil ainda ficou muito. Aí eu acho engraçado que Deus falou assim: eu vou mandar eles beber água lá, e os que não querem beber, eu vou te falar qual é que não vai beber, o que bebeu errado e o que bebeu certo. E nessa tradução aqui dá a entender assim, que o que se ajoelha e bebe sem colocar água na mão, igual o bicho, Deus rejeita. E o que se pega pela mão aqui e bebe igual o cachorro lambendo a água, Deus acolhe. Então foi Deus que colocou as pessoas nas mãos de Gideão para que ele pudesse garantir a vitória, né? Como um homem, como se ele mesmo lutasse contra um homem só. Lá na frente, nós vemos que Gideão vai estar atravessando os vales, os rios, e as pessoas que estão com ele, né, estão com ele, mas mesmo assim estão cansadas, mas ainda estão com eles. Se as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, muitas vezes vão estar cansadas, mas não quer dizer que elas não estão abandonadas. Elas ainda estão conosco. E Gideão sabia que as pessoas estavam cansadas. Ele passa por um lugar assim: você não tem como dar um carro de banho para o pessoal aí não? 300 caras. Estão começando a cansar aí e nós temos que conseguir aqui vingar aquilo que o Senhor pediu para nós vingar. E onde ele passava que o pessoal negava foram 2 cidades. Onde ele passou que o negócio, deixa, quando nós voltar, nós destrói tudo. Deixa nós voltar. Sabe, o zelo que as alianças que o Senhor faz através da sua postura com outras pessoas pode trazer. Né? Um zelo de cuidado, um zelo de empenho, de conquistas. A presença do Senhor, ela foi fundamental para que Gideão pudesse ter êxito. Mas ele só
teve a presença do Senhor com ele, porque enquanto estava todo mundo se preparando para que os amalequitas subissem e tomassem os gados, os jumentos, o trigo, o Gideão estava lá fazendo alguma coisa. Estava lá trabalhando, estava lá escondido, garantindo o sustento da família dele. E não tem nenhuma passagem nesse Velho Testamento ou no Novo que Deus vai chamar alguém que não esteja fazendo nada. Não tem. Eliseu estava na junta de boi, Gideão estava aqui trabalhando, Pedro estava pescando, Paulo estava matando, alguém estava sempre fazendo alguma coisa e Deus chama. Aí, pra gente, muitas vezes a gente espera que Deus nos chame para que nós possamos fazer alguma coisa, sendo que sou eu, assim como Gideão, sou eu que tenho que oferecer primeiro. Primeiro ele ofereceu, depois Deus pediu. Eu preciso oferecer algo para o Senhor. Eu preciso estar trabalhando e oferecer algo para o Senhor, né? Para que depois na caminhada ele, opa, agora é minha vez de pedir alguma coisa. Então eu preciso ter esse discernimento de dizer, meu Deus, eu preciso estar em atividade. E isso não quer dizer que eu vou viver 24 horas dentro da igreja, não. É atividade no reino. É no tempo que der, é no tempo fora de tempo, ler a palavra, ministrar para alguém ou para si próprio, orar ao Senhor, conversar com Deus, escutar um louvor, pregar a mensagem fora de casa ou dentro de casa, nos portarmos como alguém que está sendo observado. Porque lá no meu trabalho tem um monte de câmera. Se eu moscar, alguém já pergunta se eu estou trabalhando, se eu não estou fazendo as minhas obrigações. Então, se no mundo físico nós somos pautados por aquilo que as pessoas veem, porque tem alguém observando, até na vida cristã, a gente muitas vezes tem uma conduta diferente, porque sabe que se tiver uma conduta totalmente diferente do que é para ser, os irmãos vão estar lá olhando. Mas o céu também nos olha, o céu também nos contempla, e com uma expectativa de que nós possamos fazer contato, de que ele se aproxime, de que o Senhor se aproxime de nós, mas nós precisamos estar trabalhando, nós precisamos estar em movimento, para que o Senhor possa se aproximar de nós. Nós muitas vezes, a gente sai, não agora, mas antigamente, a gente saía de igreja em igreja, vigília em vigília. Eu não podia ver uma vigília, meu. Não podia ver, eu ia para um monte, isso era só o barro. Eu não podia, eu queria ver, eu queria estar no meio daquela zoada, eu nem entendia muitas vezes. Mas eu queria estar naquele meio, daquele agir, daquele fogo, daquele avivamento para trazer, que muitas vezes não era avivamento, para trazer algo para a minha vida, no contexto de novidade de Deus, e no outro dia já tinha acabado já. Foi só quando eu estava lá, sabe? E a gente às vezes esquece que sair daqui para ali atrás de uma nova revelação, uma nova palavra, de uma nova instrução do Senhor, enquanto a maior revelação que nós podemos ter dele é a palavra de alguém que é santo, que se despiu da sua glória, que se fez maldito para que eu pudesse ter a oportunidade de estar aqui hoje celebrando que ele morreu por mim. Não tem revelação maior do que essa, não tem evangelho maior do que esse. O que aparecer depois disso aqui é maldito. Paulo falou. Se vier um anjo com outro evangelho, é anátema, é maldito, não é de Deus. E a gente tem tudo isso disponível em nossas mãos para glorificar o Senhor, para que nós possamos andar pautado segundo o que Ele fala. E não tem nada que supere a magnificência que é a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, que supera qualquer tipo de explicação, que supera qualquer tipo de entendimento, que é totalmente imerecido. Totalmente imerecido. E mesmo assim, a gente corre de uma presença mais próxima com Ele. A gente foge de um compromisso mais sério com Ele. Quando Paulo lá nos textos que ele usa para a ceia, ele vai 1 Coríntios 11.
1 Coríntios 11. Ele vai falar sobre as coisas que estão acontecendo. Ele fala assim, ó, do mesmo jeito que eu recebi, cara, não vou mudar não. Estou te dando aquele mesmo que eu recebi. Que quando estava para ser entregue, ele tomou o pão, pegou o cálice, deu graças, abençoou, partiu e disse, ó, isso aqui é o corpo que é o meu corpo, isso aqui é o sangue que é o meu sangue. O sangue está sendo derramado por vocês. É o meu corpo sendo usado por vocês para a remissão de pecados. Fazer isto todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Todas as vezes que vocês se reunirem, fazer isso em memória de mim. Sabe, muitas vezes falta em nós aquele fogo do primeiro encontro. Sabe, de, meu Deus, preciso ir para a igreja, preciso cultuar, preciso encontrar com os irmãos. E a nossa vida, cara, ela poderia ser muito mais difícil, ela não é. Ela tinha tudo para ser muito mais difícil, ela não é. Ela tem suas dificuldades, tem, mas ela não é impossível de ser vivida. Né? Essa semana eu estava no culto de oração, lá na outra igreja, e o diácono que é responsável pela oração, ele falou assim, rapaz, a gente não era nada. Eu era um drogado que vinha para aí bebendo cachaça, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu uma filha, me deu uma esposa, me deu uma casa, me deu uma igreja, sem eu nem merecer. Sabe, eu fiquei pensando naquilo, meu Deus, um dia desse eu estava catando comida do chão para comer. Um dia desse eu estava andando pelo meio do mundo sem erro nem beira. E agora eu tenho para mim, tenho para os próximos, e isso não tem motivação nenhuma na minha vida, não traz motivação de nada. Sabe, a gente às vezes com o passar do tempo vai esquecendo aquilo que o Senhor está fazendo por nós e acaba ficando um Gideão colocando na culpa no Senhor. Não, esse é o Deus que está comigo? Onde é que ele estava? Onde ele estava passando fome? Onde é que ele estava? Não foi ele que prometeu? Não foi ele que tirou a gente do Egito? Cadê os milagres que nossos pais contavam? Cadê as bonanças que os nossos pais contavam que esse Deus fez? Mas a história lá para trás mostrou que foi o próprio povo que se rebelou contra Deus. E muitas vezes a gente mesmo se rebelou contra Deus. Disse, não, vou dar meu jeito agora. Vou fazer da minha maneira e o que vier é lucro. E Gideão, ele traz nesse texto alguns ensinamentos preciosos para a gente. De, mesmo se tiver alguém vendo ou não, a gente tem que trabalhar. Independente de quem vê, independente de alguém não ver, independente se o irmão vai reconhecer ou se não vai. Daqui eu estava até escutando um vídeo hoje, eu fiz só um pedaço, que a mulher fala assim que crente não é para ser reconhecido, porque a igreja, quem reconhece o corpo é o ML. Algo assim que ela falou. Então, a gente muitas vezes quer ser reconhecido e só quem está vendo a gente é Deus. E isso muitas vezes vai de encontro à nossa permanência ou à nossa eficiência naquilo que a gente faz. Já que ninguém está percebendo, eu vou fazer de qualquer jeito. Você vai reclamar. Quando eu fiz bem, ninguém falou nada. Quando eu faço mal, você vai reclamar. Então, deixa pra gente, continua trabalhando, mesmo se ninguém estiver vendo. Vai procurar o teu sustento, vai fazer alguma coisa para dar um jeito diferente na situação que você tem. Qual era a situação que ele tinha? Fome, desespero, matança e saqueamento. Mas ele estava garantindo dele. Qual é a situação que você tem? O que é que você tem feito para garantir o seu e dos seus próximos? Ele coloca para Deus aquilo que ele é, né, quem ele é, as dificuldades dele, e Deus fala para ele quem que ele é na vista de Deus. Deus fala, cara, é um homem forte e corajoso. Então ficava sozinho, vai lutar com um monte de gente aí para garantir. Ele nem sabia que Deus ia mandar ele lutar. Quando Deus diz, ei, cara bom, forte e corajoso, o Senhor está contigo. Sabe qual é o incentivo que nós precisamos a mais, né, hoje, para além do que o Senhor está contigo, além da presença de Deus? Né, tem um louvor que fala que a presença do Senhor vale mais que o ouro, mais que a prata, mais que os aplausos, mais que as contas, mais que o dinheiro. Mas será que vale para a gente mesmo a presença dele? A ponto de nós podermos ceiar hoje, dizer assim, Senhor, renova as minhas forças, renova os meus passos, fortifica as minhas pernas, fortifica a minha mente para que eu possa
dedicar ao Senhor o máximo do meu ser, dedicar ao Senhor o máximo das minhas capacidades, das minhas habilidades, sabe? Dedicar ao Senhor o máximo daquilo que você sabe que você é capaz. Que talvez você esteja esperando para dedicar para alguém, e o Senhor está esperando que você dedique para Ele. Porque quando Gideão entendeu que o cara que estava falando com ele era realmente o anjo do Senhor, ele não teve mais volta não. Não teve mais volta. Ele não ficou na dele. Né? Muita gente está assim, eu quero ficar na minha, quero ficar aqui na minha mesmo. Não existe não. Depois que você encontra Cristo, não tem esse negócio de ficar na minha não. Não tem. Ou você está trabalhando, ou você serve para o reino, ou você não serve. Não tem esse negócio de não, vou ficar na minha, vou ficar aqui até o Senhor voltar. Não vai, cara. Tem que se manter movimentando, senão a traça, a ferrugem vai começar a descorroer. Então, que nessa noite a gente possa entender de Gideão, né, desse texto, que existe, né, além das explicações que a gente dá, daquilo que deu errado, daquilo que não deu errado, existe por trás um plano de fundo. Em que muitas vezes nós culpamos a Deus, mas que na verdade é a gente que tem a responsabilidade. Assim como os pais de Gideão tinham a responsabilidade, é na casa do pai dele que estava o altar de Baal. Mas ele não lembrou, ele falou assim, não, é verdade, eu tenho um altar de Baal na casa do meu pai. Foi o Senhor que falou para ele. As nossas impurezas, quem mostra é o Senhor. Muitas delas nós reconhecemos, mas outras, as mais profundas, as que a gente esconde, quem mostra é o Senhor. O Senhor deu um pai, chamei o cavalo na casa do pai dele, o bicho está lá. Não, se tu me deu um novilho, agora tu vai me dar outro. Tu vai destruir o negócio que está lá, vai fazer um altar para mim lá. Então as nossas impurezas o Senhor mostra. Nós precisamos sair de trabalho com o Senhor, nós precisamos mostrar quem nós somos para o Senhor e entender de quem que nós somos para Ele, o que nós somos na vista dEle. Filhos amados, geração eleita, cheio de falhas, somos cheios de falhas, mas o Senhor nos ama de qualquer maneira. Entendendo que esse amor pode nos colocar lá no quinto dos infernos. Se eu não mudar a minha vida, o mesmo amor que me leva para o céu é o mesmo amor que me condena. Que quando nós ceiarmos hoje, quando nós participarmos do corpo do sangue de Cristo, nós venhamos de antemão nos reavaliarmos, como Paulo nos instruiu a fazer, né? Entendendo que, meu Deus, eu preciso celebrar a morte e a ressurreição do meu Senhor. Porque se ele não ressuscitasse, ele não era o Cristo. Então ele ressuscitou, ele está vivo. A gente cantou hinos congregacionais hoje, né, os hinos da harpa bem congregacionais, que falam sobre a verdade da vitória de Cristo. Que falam sobre os triunfos de Jesus, os triunfos do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. E se nós realmente somos libertos em Cristo, nós podemos entender que nós somos libertos para Cristo. Nós não somos libertos de Cristo. Cristo nos libertou da vida de pecado e deu significativo para nossas vidas. Deu significância para nossas vidas. Nossa vida tem um significado que é servir ao Senhor, que é adorar ao Senhor, que é viver uma vida pautada com a palavra do Senhor. Ele nos tirou da servidão do pecado para não deixar à toa no meio do mundo. Então nós precisamos continuar trabalhando, nós precisamos continuar nos movimentando, garantindo o nosso lugar no tablado que é o quebra-cabeça da igreja. Nós precisamos ser uma peça que está encaixada no lugar certo e que, quando as outras peças estiverem posicionadas no lugar certo, a imagem que vai refletir é a imagem de Cristo. É a imagem de Cristo, não é a imagem da igreja, não é a imagem dos pastores, é a imagem de Cristo. Assim como o corpo de Cristo tem seus membros, o corpo não é completo se o membro está faltando. Não o membro do corpo está faltando. Do mesmo jeito, o quebra-cabeça que é a imagem o quebra-cabeça que é a igreja, que é para refletir a imagem de Cristo, ela nunca vai estar completa se tiver faltando uma peça. Ou se você tiver como peça, colocado no lugar errado. No meio da multidão, né, quando você vai começar a montar,
no meio daquela bagunça de peças, você não sabe onde é que cada um vai ficar. Né? Você sabe, acha que um fica aqui, acha que outro fica ali, mas tá todo mundo amontoado, então fica todo mundo no mesmo lugar. E você vai separando. O senhor vai separando, isso daqui é de peça de cano, isso daqui fica aqui no meio, isso aqui tem uma combina com essa aqui e outra. E com o passar do tempo, elas vão se ajuntando, e se tiver um no lugar errado, você vai notar que está no lugar errado. Assim é o Senhor com as nossas vidas. Quando tem uma peça do quebra-cabeça da nossa vida encaixada no lugar errado, a gente sabe que está errado. A gente sabe que não está no lugar certo e o Senhor nos orienta a retirar de lá e colocar no lugar certo. Muitas vezes é só mudar de posição. Muitas vezes é só ao contrário. E nós, como cristãos, nós precisamos ter o entendimento que, participantes de um corpo de Cristo, nós precisamos de todos para ser completos. Ninguém é completo sozinho. Ninguém é completo sozinho. Eu preciso dos meus irmãos para que haja comunhão e haja bênção e vida para sempre. Preciso dos meus irmãos. Embora o conceito que há, né, por aí é que a salvação é individual, Paulo vai falar lá na frente assim, ó, tenha o próximo como superior a você. Tenha o seu relacionamento, o seu parceiro, o seu amigo, o seu irmão, como superior a você, tornando as coisas dele parte sua também. Então não tem como dizer para você que a sua salvação é individual se eu não te ajudar a ser salvo também. A permanecer no caminho. Não que eu vou salvar você, mas entendeu? De te ajudar a permanecer no caminho de salvação. De te ajudar a permanecer no caminho fiel. Então eu só vou conseguir isso se nós estivermos juntos. Se nós estivermos juntos. Olha, tanto de cadeira vazia que está aí. Domingo passado foi só Deus usar tudo aqui. Se você não chega, eu tinha que ligar a porta para a gente proteger a fiel. E essa igreja, por mais que nós tenhamos os irmãos que nos acompanham pela internet, ela não é uma igreja online. Ela é uma igreja física. Eu não sou pastor de internet. Eu sou pastor de uma igreja física. Eu preciso que os meus liderandos eles permaneçam sendo liderados. Ah, não consegui ir, beleza, mas todos os cultos, culto de Santa Ceia, culto de... não tem culto de ensino ainda. Mas, poxa, quando você passa a viver longe do Senhor, é cada vez mais difícil voltar. Tem um ditado que eu escuto desde quando eu era católico, que fala assim, da igreja para o mundo é um pulo, do mundo para a igreja é uma eternidade. Assim, para a gente sair, é assim, ó, para a gente voltar, tem que quebrar o orgulho, tem que quebrar o pecado, Satanás tem que te liberar, você tem que pedir perdão, tem que se arrepender. É para você ir embora, só você largar tudo. Vai voltar, ter um remorso, ter um sentimento de vou ficar me olhando, meu irmão, Cristo fez por mim e por você o que nós não poderíamos fazer. O que nós precisamos fazer agora é viver de acordo com a vida que honre a vida de Cristo. Quando a gente está ensinando as crianças, né? A gente fala como pais que é bom obedecer, né? Porque ninguém entende sobre honra ainda, né? Então ao Senhor é melhor obedecer do que sacrificar, mas é muito melhor honrar ao Senhor do que somente obedecer. Porque quando eu obedeço a Deus, eu tenho que ter uma ordem para obedecer. Quando a sua filha te obedece, ela tem que ter uma ordem para obedecer. Ela está te obedecendo porque você deu uma ordem para ela. Mas quando ela te honra, você não precisa mandar ela tomar um banho. Você não precisa mandar ela trocar de roupa, porque ela sabe que precisa. Tipo, vou fazer isso aqui para adiantar o lado da minha mãe. Ela vai trocar de roupa, ela vai tomar um banho. Do mesmo jeito que você e eu. Nós sabemos que tem um código de conduta na Bíblia que nós precisamos obedecer. E antes mesmo que o Senhor fale conosco, para honrá-lo, nós precisamos honrá-lo servindo esse código antes que ele peça. Como uma maneira de honrar a ele. Eu faço porque eu honro, não porque eu tenho que ser obediente, é porque eu honro ao nome do Senhor. Amém? Fique de pé.